às vezes, alguma dificuldade do preenchimento. A gente sabe que tem alguns locais no preenchimento da RT que já tem algumas sugestões que você tem que ficar dentro daquelas sugestões. E às vezes tem dois campos, né, que a gente coloca lá, por exemplo, projeto, vamos dizer, arquitetônico, ou execução da infraestrutura. E às vezes a gente tem que fica confuso. Tem dificuldade de combinar essas duas. Na verdade, Júnior, a gente precisa seguir o padrão do CONFEA, que é o Conselho Federal de Engenharia. Em 2017, inclusive, ele fez uma consulta para os CREAs para sugestões de atividades que poderão ser alteradas na RT. Então nós perguntamos aos profissionais que nós tivemos contato se eles tinham alguma sugestão e nós encaminhamos ao CONFEA. Essa lista foi atualizada em 2017. Entendi. Aí a função de cada campo, eu trouxe um tutorialzinho pra gente, um passo a passo de como preencher RT. Isso é bastante importante a gente dizer para quem está assistindo, continue assistindo, que a gente vai mostrar na prática um passo a passo de preenchimento e ali vai surgir algumas dúvidas e com certeza vão ser dadas soluções e é um momento também de perguntas, né, devido a esse preenchimento. E também eu sei, você trouxe também, como por exemplo, até mesmo dar baixa na RT, né? Perfeito. Que até foi uma pergunta que eu tinha feito para ele antes, porque infelizmente eu, por exemplo, não tinha costume de dar baixa, ficava em aberto e é importantíssimo, né? Eu queria que você até me dissesse aqui o quanto é importante, porque enquanto ela está aberta, o que isso pode... Porque assim, ela é muito importante para a nossa fiscalização e para a sua responsabilidade, porque, por exemplo, se você tem uma reforma, a partir do momento que você terminou aquela reforma, você precisa dar baixa na RT. Por quê? Porque pode ser que o proprietário continue aquela obra. Se a fiscalização chegar no local, ela vai pedir uma RT para verificar se há um profissional responsável e se a sua RT estiver ativa, você é que é responsável por aquela obra. Mesmo sendo o outro que esteja fazendo tudo, porque você está com a RT aberta. Você tem um documento que comprova que você é o responsável. E não tem numa outra posterior também. Exatamente. Então o ideal para que vocês se resguardem, para os profissionais se resguardarem, você precisa dar a baixa no final da obra. Porque a RT ela é muito importante, tanto para quem está contratando o serviço técnico, quanto para quem está sendo contratado. Por quê? Porque é ali que é delimitado quais são as responsabilidades de cada um. Às vezes você fez só o projeto, às vezes você fez só a execução, só a estrutura metálica. E é muito importante, quando você for responsável por uma empresa ou por uma obra e você estiver contratando um serviço técnico, exigir a RT desse contratado. Porque se acontecer um problema na estrutura metálica, na manutenção de uma bomba, na manutenção... Uma laje pré, é muito importante. Normalmente não fornece, mas o engenheiro da obra se esquece e não se atém a isso. Então quando o proprietário compra uma laje de um fabricante, aquela laje, além das especificações dela, de sobrecarga, tudo, tem que ter uma RT. Porque se amanhã aquela laje tiver um problema e não tiver RT de quem a fabricou, o engenheiro da obra acaba respondendo por isso. Exatamente. Outra coisa que é importante que a gente tem que fazer é pedir para, por exemplo, o pessoal da laje, até mesmo, se possível, um memorial de cálculo e um desenho das armaduras adicionais. Sim. Porque ali também é um documento que prove, no caso que deu um problema, né, que se for verificado, se foi realmente executado de acordo com o projeto. Se foi executado igual está no projeto, e mesmo assim deu problema, aí recai ao projetista, porque ele que orientou. Agora, se verificar que você, executor, não executou conforme as orientações do projetista, aí o executor é que estaria errado, vamos dizer, ele levaria a culpa naquela situação. Então, isso são algumas situações. Eu queria fazer uma pergunta para o Rafael, porque é um assunto que é uma reivindicação antiga, até dos profissionais e das câmaras do CREA, em relação ao preenchimento de RT. Certo. Eu não sei se mudou alguma coisa, mas você entra no site do CREA, no CREANet, então o Júnior Campos Prado vai preencher uma RT de construção, responsabilidade, direção técnica, de repente você coloca lá, instalação elétrica. Você podia fazer isso, eu não sei se ainda pode. Então, o que acontece? Se a pessoa, às vezes até por má informação, a pessoa acaba preenchendo campos que ela não tem atribuição. Entendeu? Então há uma reivindicação. A gente que é mais antigo, a gente era responsável por tudo. A gente, por exemplo, eu acredito que você também, nós tínhamos aula de manhã, tarde e à noite. Né? Eu me formei em São Carlos, e então a gente é aquele engenheirão, vamos dizer assim, que faz estradas, transporte, né? Toda a parte de solos, faz barragem, faz pontes, e aí a gente
vamos dizer, a gente assumia esses problemas. Depois, realmente, a legislação vem mudando, tanto é que está mudando, como você falou, até hoje, até o técnico de edificações acabou de sair agora, né? Isso. E aí eles acabam saindo e criando, como os arquitetos também, e mesmo engenheiros não civis, porque a gente está falando a princípio do engenheiro civil, que é a maior audiência que a gente tem aqui. Mas tem um engenheiro elétrico que também quer assumir, né? Ele quer ser valorizado, né? Como você falou, ele quer falar, não, isso é minha área, não, o engenheiro civil não pode assinar isso. E aí a gente realmente fica meio perdido, assim, né? Mas há uma reivindicação das câmaras de que o próprio sistema da RT bloqueie quando você não tem atribuição para aquilo. Não é isso, Rafael? Agora, me parece que é muito difícil, tendo em vista que dentro da engenharia civil, por exemplo, você pode ter atribuição para um serviço e eu não tenho. Então teria que ser quase que individual esse estudo, né? A gente está falando aqui sobre uma questão que se chama atribuição profissional. Sim. Em todos os cursos, eles têm que ter o registro deles no CREA também. E todas as turmas, elas têm o seu histórico escolar analisado. Então, uma mesma faculdade de um mesmo curso podem ter atribuições diferentes. Por exemplo, só na engenharia civil você tem engenheiros que têm atribuição do decreto, engenheiros que têm atribuição do artigo 7º da resolução 218, e mesmo dentro dessas atribuições, você tem alguns engenheiros que têm restrição. Por exemplo, se você não estudou portos e aeroportos, é uma restrição muito comum que você sai com a atribuição do engenheiro civil, exceto portos e aeroportos. Hoje nós temos mais de 300 mil profissionais registrados no CREA São Paulo. Existe um trabalho sim, nós já estamos fazendo, para definir que o profissional só possa trabalhar naquela área, só possa preencher RT dentro da sua área de atuação. Mas é um trabalho bastante complexo, porque envolve profissionais formados em muitas faculdades, em muitos cursos, que a atribuição, o CREA não dá atribuição de forma genérica. Tem alguns conselhos que dão a mesma atribuição para todo mundo, o CREA não faz isso. Ele dá atribuição de acordo com aquilo que o profissional estudou. Então é uma análise quase individual por turma. Então isso está sendo feito, mas esse é um trabalho bastante complexo. É importante, quando vocês forem preencher RT, por exemplo, eu sou engenheiro químico e engenheiro de segurança do trabalho. Tem um lugar que você escolhe a área de atuação da sua atividade da RT. Se vocês escolherem sempre a área de atuação da sua formação, você não vai estar exorbitando. Porque se você colocar na RT uma atividade que você não tem atribuição, você vai estar cometendo exercício legal da engenharia. Você vai estar cometendo exorbitância. Inclusive correndo o risco de ter a sua RT anulada. Perfeito. Que é o exercício legal da profissão que eu quis falar no início. Exatamente. Que isso realmente tem que dar esse apoio, porque infelizmente a gente vê, aqui no estado de São Paulo é menos, é que eu falo de forma geral, porque eu percebo que em muitas cidades aí, né, nesse Brasilzão, que infelizmente a gente até vê, né, em Facebook, né, absurdos em obra civil, né, situações que você vê que não tem pilar de concreto, não tem, é tudo tijolo, é situação de corte de viga para passar tubulações, e quando você vai ver, a obra ela está ilegal, mas ela está correndo, né, por falta. Sim. É importante também, Júnior, essa atuação tanto dos profissionais quanto da sociedade. Nós podemos receber denúncias de obras irregulares, porque infelizmente nós temos um quadro de fiscais que eles não conseguem atender 100% das obras. Nós temos 219 fiscais para todo o estado de São Paulo. Então, os fiscais eles não conseguem fiscalizar 100% das obras. Mesmo porque nós fiscalizamos não só a área de civil, mas a área de elétrica, mecânica, química, todas as modalidades da engenharia são fiscalizadas pelo CREA. Então, quando for verificado que tem uma obra ou tem um serviço de engenharia sendo executado por uma empresa ou um profissional que vocês acreditam que não seja habilitado, vocês podem denunciar o CREA, pode ser por telefone, uma denúncia anônima, pode ser pelo site, uma denúncia anônima, não tem obrigatoriedade nenhuma de vocês se identificarem e nós vamos fazer a fiscalização. O quadro de fiscais do CREA quando ele trabalha direcionado, ele é muito mais eficiente. E é importante também saber as diferenças entre os órgãos. Por exemplo, o CREA não faz análise se o prédio está caindo ou não. Nós vamos exigir que tenha um profissional habilitado e esse profissional habilitado é que vai fazer essa análise. Se for uma denúncia de uma obra condenada, aí é na Defesa Civil. Como é o caso que nós tivemos em Fortaleza, eu li uma reportagem hoje que aumentou muito o número de denúncias na Defesa Civil. Porque eles sim têm o poder de embargar um prédio, de embargar uma obra, para que a obra que tenha risco de queda, que tenha risco de desabamento, que ela não ocorra. Defesa Civil é ligada à prefeitura? Normalmente sim. Aqui na cidade o CREA não tem poder de embargo, é isso? Isso.